Presidente, hoje pela manhã o ex-presidente, vou fazer essa pergunta porque o senhor foi citado várias vezes. O ex-presidente Lula fez uma coletiva em São Paulo para falar sobre a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e criticou o seu governo. Criticou a atuação na área da saúde. O senhor poderia avaliar, gostaríamos de ouvir a sua parte agora, já que durante a manhã o ex-presidente Lula falou em coletiva e nós transmitimos. Olha, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, ao governo federal coube basicamente envio de recursos e meios, né, para que a saúde fosse atendida em estados e municípios. Isso nós fizemos. Tanto é que sobrou dinheiro e prefeitos e governadores que estavam, por exemplo, com salário atrasado, botaram em dia a sua folha, né? E não faltou recurso. Então o governo federal fez sua parte até demais. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né, que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, né, e essa é uma regra do PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Nada mais além disso. Ele, por sinal, disse que no seu governo não tem ministro da Economia, não tem ministro da Saúde. E disse que havia um desgoverno na área da saúde. Mas quantas vezes eu tenho que repetir que nós demos todos os meios para governadores e prefeitos? Tá? Até na questão do oxigênio em Manaus, nas primeiras 48 horas estavam chegando os primeiros cilindros na região. Isso graças ao trabalho da Força Aérea e a ligação direta que o ministro Pazuello tem com o ministro da Defesa. Então, falar apenas de desgoverno, ele está aí fazendo uma acusação sem qualquer fundamento. Eu queria que ele apontasse algum ponto de corrupção do parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele. Tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele, né, em volumes que variavam em média 50 mil reais. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. E até mesmo o que foi devolvido, né, por delatores, mais de 2 bilhões de reais, comprova que era um governo voltado para a corrupção. Até quando ele falou em Petrobras, tem que deixar bem claro que o prejuízo das 3 refinarias que ele falou que ia construir no Brasil, bem como a de Pasadena e mais 2, entre elas uma do Japão, foram 230 bilhões de reais de prejuízo. Que governo foi esse? Esse foi um governo cuja marca principal foi o desmando e a corrupção. E um governo voltado para o populismo. Agora, diferentemente do nosso governo, que enfrentamos uma pandemia, os números mostram, né? No final de 2019 o Brasil estava pronto para voar em 2020, mas infelizmente veio a pandemia. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos com esse recurso, imagine se o PT estivesse no governo, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Inclusive, o ex-presidente disse que faltava uma política de distribuição de renda, até para poder aquecer a economia e também ajudar o empresariado. A melhor política de distribuição de renda é o emprego. Agora, a política adotada no Brasil, lamentavelmente, quase todos os governadores, agora em grande parte, com todos que apoiam o governo, né, o governador do Nordeste, a política de lockdown, obrigando o cidadão a ficar em casa, ele perde emprego. Então, como é que pode uma pessoa com emprego ajudar a classe empresarial ou ajudar no PIB do Brasil? É a catástrofe. E eu estou muito preocupado com essa política que, infelizmente, continua e tem uma adesão total por parte de governadores ligados ao Lula, ligados ao PT. Isso leva o cidadão a uma situação de miserabilidade. E eu digo, até mesmo a desacreditada OMS tem dito que a política de lockdown só tem um efeito: tornar o pobre mais pobre. Então, se ele fala, como é que ele pode falar em renda, em distribuição de renda, se quase ninguém trabalha com essa política de lockdown que ele apoia? Imagine se o candidato dele, o poste dele, o Haddad, tivesse sido eleito em 2018. Essa política de lockdown estaria colocada em todo o Brasil. Seria um caos. Agora, política semelhante adotou a Argentina, por exemplo. Olha como é que está a Argentina. Já começa um processo semelhante ao da Venezuela, onde a classe alta já começa a sair do país. Então, ele não sabe o que fala, não tem argumentos e, no meu entender, vai ficar aí tagarelando não sei por quanto tempo.
Presidente, o senhor critica a questão do isolamento social. Vou tentar explicar aqui para ficar clara a minha pergunta. O senhor falou no ano passado, acredito que no mês de abril, o senhor disse que haveria um movimento contra o seu governo com essa prática do isolamento. O senhor lembra dessa frase? No mês de abril, se eu não me engano. Mas o que acontece? A população está com medo. Muita gente morrendo, as UTIs estão lotadas em várias cidades, em capitais. Como tentar explicar isso? Como fazer com que a população entenda? O senhor acha que há um movimento contra o seu governo, mas ao mesmo tempo a população está com medo? Está muito claro que o movimento contra o meu governo. A população ela sofreu uma carga enorme de terrorismo. Tá? O pavor foi levado ao meio da população. A gente lamenta as mortes, existe, ninguém vai negar isso daí, mas eu sempre disse também que tínhamos dois problemas, que era o vírus e o desemprego, que deviam ser tratados com responsabilidade de forma simultânea. Então o projeto do ano passado, né, de muitos governadores, a grande maioria deles, para ficar em casa, retirar emprego dos mais necessitados, era para mexer via economia, atingir o nosso governo. E agora parece que a mesma coisa começa, né, a se formar por parte de alguns governadores. Deixo claro, a política, eles só sabem fazer, esses governadores, não são todos, só sabem essa política, do fica em casa. Não deu certo o ano passado. Mortes tivemos, mortes continuamos tendo. Infelizmente, de uma forma ou de outra, mortes continuarão acontecendo também. Agora, o efeito colateral do ficar são os mais perversos possíveis, como até mesmo suicídio. E começam a aparecer esses números, como o R7 publica hoje, né? Os vários problemas que toda a família está sofrendo. Violência doméstica, suicídio novamente, separações, abuso de crianças, tudo de ruim vem acontecendo. Isso não deu certo. E repito, a política de lockdown era para dar tempo aos hospitais se prepararem. Será que para esses governadores, como por exemplo do Rio Grande do Sul, que tem me criticado bastante, ou de São Paulo, não deu tempo para preparar hospitais? Não deu tempo para comprar leites UTI e comprar respiradores? Para esses dois governadores, no mínimo, Rio de Janeiro, ou melhor, São Paulo e Rio Grande do Sul, sobrou dinheiro para eles. Pagaram coisas que não era para pagar com esse dinheiro que era para a saúde. Essa é a situação que eu apresento para vocês, que os números demonstram que a gente está com a razão. Eu não quero aqui brigar com ninguém, eu quero a solução. Não temos uma fórmula mágica ainda para combater o coronavírus. Agora, no meu entender, o certo é estimular, né? Mas fazer uma campanha para os mais idosos, quem tem comorbidade, tomar cuidado redobrado. Se possível, esse sim, ficar em casa. Agora, o demais, onde todos sabem que mais de 80% são assintomáticos, né, tem que voltar a trabalhar. Que afinal de contas, né, sem trabalho, o efeito colateral da crise econômica é muito mais danoso que o próprio vírus. Até quando, presidente, o governo vai ter condições de manter um auxílio emergencial? Há um planejamento do governo, porque tem que pagar a conta também, mas há um planejamento do governo até, digamos, segundo semestre, já que o número de vacinas pode aumentar, vai aumentar? Bem, por mais 4 meses será estendido o auxílio emergencial, em média, R$250. Nós já estamos no limite da nossa capacidade de endividamento. Passaria a ser uma irresponsabilidade fiscal manter isso muito tempo. Mesmo a questão humanitária, se você der novas parcelas, com toda certeza teremos uma crise econômica. A inflação vai lá para cima, tá? O dólar explode, tá? A bolsa cai. Tudo de ruim pode acontecer para nós. Aumenta o preço do combustível, vem inflação, vem desabastecimento. Porque, de qualquer maneira, para você tendo dinheiro para consumir alguma coisa, alguém tem que produzir. Se ninguém produz nada, o caos está se instalado. Não adianta ter papel na mão, como você vai na Venezuela com uma sacola de dinheiro para comprar um pão da manhã quando você acha. Então, não é essa política fácil, como vê o Lula fazendo hoje, que vai estender o auxílio emergencial, vai dar um valor maior, porque a gente sabe que a realidade não é essa.